Bom estarmos aqui mais uma vez para louvar e adorar o nosso santo nosso Deus. Bom dia também àqueles que nos acompanham pela internet. Deus abençoe aí, espero que estejam todos bem. Que bom poder estar aqui mais uma vez. Que bom poder nos reunir mais uma vez para poder glorificar o nome do Senhor. Esse dia meio preguiçoso hoje, né? Então algumas cadeiras aí vazias, mas seja aqui presente, seja em sua casa, e estejam todos conectados aí para adorar o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, louvado seja esse Deus que é poderoso, esse Deus que é grande, esse Deus que era, que é e que há de vir. Vamos nos colocar de pé para poder adorar esse Deus santo, santo, santo.
Louvado seja o santo nome, Pai. Tu és grande, Senhor. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o único digno de toda adoração, todo louvor, todo domínio, Pai. Glórias ao Senhor, Deus. Pai, nos colocamos diante do Senhor esta manhã, Pai, para te agradecer primeiramente por tudo que trouxe até aqui, Pai. Nos dê essa oportunidade de estarmos aqui em tua casa para louvar e adorar o seu santo nome, Pai. Obrigado por isso, Deus. Obrigado pela semana que passamos, Pai. Apesar de tudo que vivemos, Pai, nós sabemos que o Senhor está com a tua mão poderosa sobre a nossa vida, Pai, nos guardando, nos abençoando. Obrigado, Deus. Obrigado por te dar para nós muito mais do que nós merecemos, ó Deus. Que esta manhã, Pai, corações sejam alcançados pela tua palavra, Deus. Que esta manhã pessoas sejam transformadas, renovadas, curadas, libertas, Pai, em nome de Jesus. Que a tua graça e a tua luz esteja sobre a vida de cada um, Pai, seja aqui presente ou seja em tuas casas, Pai. Que seja feita a tua vontade, Deus. Que nós possamos, nesse tempo que estivermos aqui, cantar as canções, louvar ao Senhor, e que tudo que fizermos aqui, Deus, seja com o único exclusivo objetivo de adorar o seu santo nome, Pai. Que tudo que fizermos seja para a honra e glória do seu santo nome, Pai. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Não há, nunca houve, nunca vai existir um Deus igual ao nosso. Um Deus que é poderoso, misericordioso, um Deus que é forte, que é grande, um Deus que está acima de qualquer outro Deus que possa existir. Vamos continuar louvando a Deus, nosso Deus. És invencível, mais elevado.
mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ele é digno de todas essas canções que nós cantamos aqui. Ele é digno de todo o nosso louvor. Ele é digno do melhor que nós podemos dar para Ele. Então, que nós possamos entregar realmente tudo ao nosso Deus e continuar louvando Ele como Ele merece. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Deus. Nome que é sobre todos, é o Deus Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Deus. Ó, eu sou Deus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Deus. Só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o teu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o teu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Ainda houve agora está no WhatsApp. Para saber de tudo que está acontecendo, basta cadastrar nossos números que estão aparecendo agora na tela de seus contatos e enviar mensagens com seu nome completo, que você entrará em nossa lista de transmissão. Bom dia, pessoal. Eu sou a mãe da Camila e eu queria agradecer muito toda essa comoção de vocês, essa disponibilidade, essa solidariedade.
não é só a Camila nessa situação, é uma realidade bem difícil que eu vejo na aula de pediatria oncológica. E eu queria falar que a doação de vocês está ajudando muito mais crianças. A AMB Outro segue ativa e acessível por meio de nossos canais digitais. Entre em contato, acompanhe e compartilhe. Bom dia, irmãos. Bom dia. Muito bom ver todos vocês aqui, alguns rostos novos aí retornando. Eu quero reconhecer você que está aqui pela primeira vez, está visitando a gente aqui hoje pela manhã, nessa manhã. Só faz um sinal aí. Quero te dar um bom dia aí. Deus abençoe a sua presença. Primeira vez aqui com a gente. Tem alguém nessa situação? Todo mundo já veio pela mesma vez? Não é vergonha, hein? Então eu vou fazer o seguinte: quem é que é da igreja, mas está chegando aqui pela primeira vez hoje, voltando para o presencial? Quem é? Aqui, ó, que beleza, ó. Deus abençoe, querido. Saudade de vocês, hein? Que bom ver vocês aí. Muito obrigado. A gente vai aos poucos aí flexibilizando, outros que já vão perdendo medo, vão chegando. Importante a gente tomar os devidos cuidados, mas não deixar de congregar, né, irmãos? Muito importante estar aqui. E a gente anseia, e nossas orações é para que logo esse lugar seja tomado de novo, não só de cadeiras, mas de pessoas ocupando os lugares nas cadeiras, tá bom? Então vamos orar por isso, continuar orando por isso. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo também, participando aí online. É importante também, uma vez que você não pode estar, né, acompanhar, não deixar de acompanhar aí na rede social, não deixar de acompanhar não só os cultos, mas também fazer parte de um pequeno grupo. Muitos estão reunindo ainda, obviamente de maneira virtual, mas é importante a participação também na semana nos pequenos grupos. Quero ler um texto que está em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Amém. Amanhã será feriado. Muitas pessoas estarão se dirigindo aos cemitérios para lembrar seus mortos, chorar por eles novamente, enfeitar ali o local onde os restos mortais se encontram. Estarão até orando por eles. Nós não intercedemos pelos mortos, nós intercedemos pelos vivos. Aqueles que morreram fisicamente, a Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. O que nós podemos e devemos fazer em vida. Mas nós intercedemos pelos mortos espiritualmente. Como diz o texto aqui, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse tipo de morto aí é o alvo, deve ser o alvo da sua oração. Esse deve ser o alvo da sua ação, da sua mobilização, não só no dia 2 de novembro, mas em todos os dias da sua vida. Certamente agora, nesse momento, virá à sua memória alguém que está nessa situação, morto espiritualmente. É para isso que Deus nos salvou, Ele nos tirou daquela situação de mortos. Pela graça de Deus nós somos salvos, mas ainda há muitos que estão mortos nos seus delitos e pecados. Carecem dessa salvação que nos alcançou. Então, meus irmãos, provavelmente você não irá no cemitério amanhã.
Mas eu espero que você não deixe de lembrar dos mortos, aqueles que estão mortos espiritualmente. Estes a quem Paulo se refere aqui nesses versos, aos quais nós também fazemos parte, com os quais nós também nós estávamos como eles, né, na mesma situação. E se você está aqui nessa manhã e ainda não entregou sua vida a Jesus, infelizmente, essa palavra se encaixa a você, morto nos seus delitos e pecados. Então não se esqueça disso. Eu quero que você lembre agora de alguém. Pense em alguém, pelo menos uma pessoa que você conhece, que não só amanhã, mas desde já, você já pode colocar diante de Deus e orar para falar de Jesus para ela, para anunciar a salvação, rogando a Deus para que essa pessoa também saia dessa condição de morto e seja alcançado pela graça de Deus, pela vida em Jesus. Não se esqueça disso. Nós estamos muito felizes pela ação que aconteceu ontem, ação de vida, pela doação. Quero agradecer a todos que participaram, especialmente a galera dos jovens, né? Graças a Deus ali, mais da metade eram jovens. Eu fico muito feliz com isso também, né? Entendendo esse sentido de poder participar, de poder ser bênção. Teve um que amarelou lá, mas Deus abençoe. E valeu a intenção, né? E eu quero agradecer a Deus nesse momento. Quero interceder também pela Camila, né? Quero interceder agora pela Camila. Irmãos, vocês viram ali? Isso não precisa ser apenas um momento assim, um evento. Você que não pôde ir ontem, mas se quiser, fala com a gente. A gente te dá um endereço, te dá um nome. Você pode ir lá durante a semana, tá bom? Independente de quem ou do dia, faça isso, tá? Muitas vidas, como a da Camila, estão precisando. Então eu quero dizer para você também que a nossa igreja, ela tem entendido esse papel, né, de agir, de sair das quatro paredes, de impactar vidas, como faz parte, né, do nosso chamado, da nossa missão. E até quando nós chegamos aqui para cultuar, e nós chegamos aqui, por exemplo, para ofertar, o que nós vamos fazer em seguida, eu quero só avisar você que por conta desse momento, nós não estamos ofertando como tradicionalmente fazíamos, não podemos circular envelopes, então tem uma salinha ali onde você pode ir lá deixar sua oferta, tá bom? Tem a maquininha ali, todo um protocolo. Faça isso, continue contribuindo. Eu quero agradecer ele que tem sido fiel nisso também. E essas contribuições, elas alcançam vidas. E muita parte, né, dessa contribuição também é para alcançar esses mortos espiritualmente. Quando nós saímos, né, ministrando a palavra, quando nós oferecemos essa estrutura para receber essas pessoas, né? Quando nós, por exemplo, investimos em missões, daqui a pouquinho Angélica e André vão subir aqui para falar sobre um projeto missionário que eles estão envolvidos, que Deus chamou lá em Santa Catarina como indígenas. O nosso investimento é para isso também. Muitos estão mortos lá também, entre os índios, carecendo de Jesus. Jesus morreu por eles também. Então a sua oferta, a sua contribuição também é para ser braço de Deus naquele lugar. Continue contribuindo, não pare. Deus vai te usar, como já tem usado. Eu quero orar por isso agora, mais uma vez agradecendo ao nosso Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque um dia todos nós estávamos mortos, Pai. Mas o Senhor nos deu vida, nos alcançou, nos tirou das trevas, Pai. Nos ressuscitou juntamente com Cristo. E por isso nós estamos alegres, Pai. Não tem motivo maior de nos alegrarmos e vivermos felizes e contentes. Porque independente das circunstâncias, nós temos vida. E nós temos essa esperança. Pai, quantos estão aí nesse mundo carecendo dessa palavra? O Senhor nos salvou para isso, Senhor.
Senhor nos deixou aqui para anunciarmos as virtudes do Senhor, para que essas pessoas também saiam dessa condição de morte, e a tua igreja seja a luz nesse mundo em trevas, anunciando as verdades do teu reino, anunciando a cura para a alma que está em Cristo e somente em Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, muito obrigado porque essa igreja tem entendido esse propósito e tem disponibilizado a sua vida para a causa do Senhor. Agradecemos pelo que foi feito ontem, nesse sentido aí de agir, anunciando o Senhor por meio da doação. Não é somente pelo ato em si, mas o que está por trás dele, Pai. Adoração, o voluntariado, fazer aquilo que o Senhor faria. E nós nesse momento queremos rogar pela vida daqueles que estão sofrendo, estão adoentados. Lembramos da irmã Maria. O Senhor continue dando força para ela se recuperar. Continue dando a tua graça para ela confiar no Senhor e na restauração, ajudando para que os familiares ali cuidem bem dela, Pai, e que os irmãos continuem intercedendo pela mãe da Kelly também na situação difícil que se encontra. Dê graça também para Kelly, Senhor, para continuar perseverando e confiando na tua boa, agradável e perfeita vontade. Especialmente, Senhor, eu oro por essa criança Camila. Oh, Pai, 1 aninho e meio, Senhor. Tenha misericórdia dessa vida, Pai. Ela, como tantas outras crianças, Senhor, está ali sofrendo, Pai. Senhor, nós não sabemos os seus propósitos, nós não conhecemos, mas o Senhor nos autoriza a orar pela cura, Senhor. Porque nós não oramos para qualquer um, não. Nós oramos para o Deus que é conhecedor de cada célula do corpo da Camila. Nós oramos para aquele que pode ir além do que os médicos, do que a ciência, do que a medicina pode fazer. Nós oramos pela tua misericórdia, Senhor. Nós pedimos sim a cura do Senhor, esse é o nosso desejo, Pai. Nós pedimos o teu consolo para aquela casa que está sofrendo, aquele pai, aquela mãe vendo a filha na situação que está, e tantos outros ali, Pai. E obrigado porque nós podemos fazer um pouquinho, mas nós queremos continuar intercedendo, porque isso é o que realmente vale nessa hora, Pai. Não podemos parar de suplicar. E nós estamos aqui na nossa oração, já visualizando, porque o Senhor tem poder para isso, o dia em que vamos ver aquela criança saindo daquele hospital firme, amém, saindo daquele hospital curada, Senhor, completamente restaurada, e sendo alcançada pela tua graça, Senhor, dando testemunho de ti, como outros tantos têm feito, Pai. Nós confiamos e sabemos que o Senhor pode fazer. Pai, continua usando nossas vidas, continua usando essa igreja, continua usando os teus filhos, Pai, e que amanhã, enquanto muitos estarão se ajoelhando, enquanto muitos estarão chorando pelos mortos, intercedendo por eles, que a tua igreja leve vida, que a tua igreja não se esqueça que muitos ainda estão espiritualmente mortos e precisam da vida, da cura, e essa sim é que vai fazer a diferença. Aqueles que já morreram fisicamente, nós não podemos fazer mais nada por eles, mas nós esquecemos muitas vezes, Pai, que o Senhor nos chamou para sermos luz nessas trevas que estão espalhadas por mundo afora, e esse é o nosso intuito, que amanhã isso queime em nosso coração, e a partir de amanhã, a cada dia, de orar pelos mortos espiritualmente. Essa é a nossa missão. E nós te agradecemos, Pai. E queremos agora continuar adorando o Senhor, celebrando também pelo que o Senhor tem feito lá naquela região de Santa Catarina, no ministério da Angélica e do André, que desde já nós agradecemos pelas vidas deles, pela família deles, Senhor, pelo que o Senhor tem feito ali também, vidas que têm sido alcançadas, o testemunho tem sido dado, Pai. A tua igreja também tem sido atuante ali. Que o Senhor continue fazendo prosperar esse ministério, que é para a glória do Senhor, Pai. Alcance aqueles indígenas, que entre eles também as conversões possam mobilizar a liderança para que uma igreja do Senhor surja ali forte e firme no meio deles, Pai.
Nós queremos regozijar no Senhor agora diante desse relatório. Muito obrigado mais uma vez pela vida da Angélica e do Andrés. Cuida deles também, do Gustavo, da saúde deles. Nós oramos assim, agradecidos ao Senhor, no teu nome, Pai. Amém. Queria chamar aqui então Angélica e Andrés para dar uma palavra do Senhor para a nossa igreja, contar um pouquinho sobre o que o Senhor tem feito lá. Obrigado, meu querido. Bom dia. Bom dia. Faz tempo que eu não vejo vocês, né? Bom, eu fiquei pensando, o que eu vou compartilhar com os irmãos depois de tanto tempo, né? E eu resolvi fazer um mini resumo, né? Como a gente fala em alemão, Lebenslauf, né? Um pouquinho da nossa vida, para vocês entenderem por que nós ficamos fora o ano passado. Quer dizer, um ano sabático, né? Primeiro, eu sou Angélica. Eu me converti nessa igreja, cresci nessa igreja, tive chamado para missões nessa igreja. Né? Esse é o Andrés, meu marido. Nós nos conhecemos no Instituto Bíblico Peniel. Né? Nós nos formamos, nós nos casamos em 2006 e nos formamos em 2007. Né? Em 2008, nós fomos diretamente integrados a uma equipe de missões lá em Barra do Sul. Uma equipe de missões formada por 2 casais, e eles já estavam em processo, já estavam trabalhando com os guaranis em Boá. Né? Foi uma bênção trabalhar com esses irmãos. Eles nos ensinaram muitas coisas, eles já tinham muita experiência. E nós fomos estudando a cultura e fomos fazendo evangelismo e nos integrando com eles. Bom, com o passar do tempo, alguns missionários foram se retirando da nossa equipe. Um ali, depois mais um casal, depois uma missionária, depois mais um missionário. E em 2017 nós nos vimos sozinhos, com uma grande responsabilidade de continuar o trabalho, mesmo remando contra a maré. Foi um tempo que foi muito difícil para a gente, porque só tinha gente, né? Mas irmãos dessa igreja que eu sei que oraram e acompanharam e nos incentivaram e mandaram mensagens falando que Deus pode fazer a obra, que a gente estava ali porque nós tínhamos testemunhado o amor dele. Né? Então, no final de 2017, nós vimos a necessidade de um ano sabático. Nós já estávamos há muito tempo no campo, o Andrés mais do que eu, ele chegou aqui no Brasil em 2002. E nós começamos a orar, falando, Senhor, nós queremos fazer um ano sabático, precisamos renovar as nossas forças. Né? E nós oramos por 2 anos e Deus respondeu às nossas orações. Ano passado, 2019, né? nós fomos para a Alemanha com o objetivo de aprender mais a palavra de Deus, participar da igreja do Andrés, que ele estava tanto tempo longe, fazermos cursos, visitarmos mantenedores, igrejas, parentes, fazermos divulgação. Gente, a gente fez divulgação até em encontro de família. Só faltou casamento. Mas em pequenos grupos de mulheres, com crianças, adolescentes, em igrejas. E Deus ele foi trabalhando com aquelas pessoas. E pessoas começaram a contribuir com o nosso ministério, apesar da igreja. Né? E nesse período na Alemanha, nós não chegamos lá e, né? Estávamos simplesmente indo para a igreja. Não, nós tivemos uma equipe que cuidou da gente. A gente teve uma equipe, nós fomos cuidados pelos líderes da nossa missão, né, que nos acompanharam. Fomos cuidados pelo time de missões da igreja do Andrés. E eles nos ajudaram a não pensar somente no ministério, mas também na nossa vida pessoal. Porque mistura tudo, né? Ministério com vida, e a gente não sabe mais dar tempo para a família. E eles nos ajudaram a reorganizar o nosso projeto, a fazer um novo plano de trabalho e nos incentivaram a buscar mais parcerias, igrejas locais ali, né, na região do norte catarinense, para apoiar o nosso ministério também. E eles enfatizaram a necessidade de mais um casal para nos acompanhar nesse ministério, para nos ajudar nesse ministério. Eles viram que sozinhos é muita coisa. Né? E talvez um casal esteja por aqui. Nós já estamos orando por isso, já tem mais de 5 anos, pedindo a Deus por mais pessoas para trabalhar para o campo, para trabalhar com as indígenas. Devido a ser uma cultura muito difícil, né? Devido a ser
ficar longe da família. Muitas pessoas querem só fazer trabalhos esporádicos, no final de semana depois eu vou embora. Mas a gente está orando por pessoas que fiquem conosco, né? E nos acompanhem nessa batalha. Lá na Alemanha foi um tempo bem abençoado. Como eu disse, Deus usou pessoas para nos aconselhar, animar, fortalecer, né? E deu o tempo da gente voltar para o Brasil, no meio dessa crise, né? No meio do coronavírus, dessa pandemia. Nós chegamos aqui no final de julho e nos deparamos com aldeias fechadas pelo FUNAI, índios mandando mensagem, falando que estavam com necessidade de alimentos, e a gente, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos orar, buscar Deus, vamos ver como Deus pode mover as pessoas, né? São 65 famílias que a gente dá o apoio, e Deus usou essa igreja, usou igrejas da nossa região, de Joinville, de São Francisco, para apoiar, para a gente conseguir levantar alimentos e dar cestas básicas gordas. Não eram cestas básicas magras, cestas básicas boas, sabe? Esses irmãos foram bênçãos do Senhor, né? Para os indígenas e para nós também. Bom, o que eu poderia dizer mais? Esse retorno da nossa família foi muito bom. Muitas pessoas lá na Alemanha falaram: por que vocês estão indo de volta? O trabalho é difícil. Às vezes não tem um apoio, né? Por que vocês estão indo? Fica aqui com a gente. Tem muito ministério bom aqui, né? A gente foi convidado para vários ministérios também aqui no Brasil e também em Moçambique, né? Mas se a gente não for contar para os índios do amor de Cristo, quem irá? Né? Então, o nosso coração ainda está com os indígenas, né? Nós renovamos o contrato por mais 4 anos com a nossa missão. Então, durante 4 anos, nós vamos ficar ali onde nós estamos, né? Só se acontecer, se Deus não quiser mais, nos tirar de lá. Mas, eu passei do tempo? Não. Mas, irmãos, a obra do Senhor não é fácil. Não é fácil. Precisa de dedicação, precisa de ânimo, precisa de coragem, né? E Deus tem falado conosco, Deus tem nos ajudado nisso também. E eu queria passar com o André para ele compartilhar uma palavra com vocês. Bom, eu gostaria de ler o Lucas capítulo 8, versículos 5 até 8. O semeador saía a semear enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu ao comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram com ela, e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra essa parábola que Jesus contou, ela faz um pouco também parte da nossa vida. A gente está semeando a palavra de Deus, mas muitas vezes a gente espera que aquela semente que foi plantada, que ela cresce e dá fruto logo. Quando não acontece logo, a gente começa a desanimar. Será que vale a pena de jogar essa semente ali? Mas Deus tem mostrado, bem naqueles momentos, quando a gente começa a pensar dessa maneira, Deus tem mostrado um frutinho aqui e um frutinho ali. Aí quando a gente pensa, mas se uma alma se converte, será salva, já valeu a pena. Então vamos continuar semeando, e Deus, através do seu Espírito Santo, vai dar crescimento, vai dar fruto. Não sei se nós vamos ver muito fruto desse trabalho, mas eu creio que na hora certa Deus vai usar aquela semente que foi plantada na vida daquelas pessoas. Realmente, uns plantam, outros regam e Deus dá o crescimento, não é? Então a gente já colheu poucos frutos, estamos semeando muito, estamos regando, quem sabe futuros missionários irão colher isso, né? E eu quero agradecer por essa igreja que tem compartilhado com a nossa vida, tem orado,
né? As portas de lá de casa estão abertas, vocês podem visitar a gente, né? A gente sempre fala isso, a gente está esperando por vocês. Vocês podem também, tipo, quando abrir as aldeias também, fazer uma visita, fazer um trabalho, né? Os adolescentes já fizeram, o pastor também já foi, o pastor André antes também já foi 2 ou 3 vezes lá conosco. Gente, vocês estão convidados. Só pegar o meu WhatsApp, ó, rapidinho. Mas agradecemos pelo GAN, agradecemos pela reunião que tivemos também na quinta-feira, né? Vocês também fazem parte da nossa vida, conhecendo novas pessoas, né? São convidados também, vamos comunicar e vamos crescer e fazer que o reino de Cristo cresça cada vez mais. Amém? Muito bem, povo de Deus. Vamos esquentar, não é? Já fomos esquentados aí com essa palavra maravilhosa, Angélica e Andréas. É tão bom ver gente assim, desprendida, que vai trocando, movida por Deus. A gente teve um tempo muito gostoso com eles na quinta-feira, um grupo aqui da nossa igreja. Que gostoso. Um abraço para vocês que nos acompanham no Face, no culto online. E vamos começar hoje uma série nova, depois de passarmos por aquela declaração de amor. Eu amo a minha igreja. Nosso desejo é que tenha contribuído para a gente valorizar mais o corpo de Cristo, valorizar mais o nosso compromisso, aquele que morreu pela igreja, a comprou com o próprio sangue, valorizar essa questão de retorno, mesmo que aos poucos. E um parênteses, tem gente que gostaria muito de estar conosco e não está. Gente assim fiel, comprometida mesmo. E tem gente que poderia estar e não está. Não é só esse paradoxo aí. Na nossa pesquisa que fizemos aí, a maioria dos casais que têm crianças pequenas não tem retornado. A maioria dos casais. Obrigado. Eu quero só dar uma palavrinha para você que não tem retornado, mesmo você que tem filho pequeno, que pode estar. Eu quero dizer para você o seguinte: você está comunicando uma mensagem para seu filho. Você está comunicando uma informação para ele, que a igreja não é tão relevante na sua vida. Porque você pode revezar. Um dia vem o marido, um dia vem a esposa. E alguns têm feito isso, não é verdade? Então fica essa dica aí. E nós vamos falar, porque a igreja atuante, tudo que aconteceu até agora aqui, se nós parássemos agora e nos despedíssemos desse momento, Deus já nos fez despertamentos incríveis aqui. Em todos os sentidos. A menos que você tenha cantado de boca para fora. Não é? Porque às vezes a gente deixa a mente no vácuo aí. Mas se você está de coração aqui, de corpo presente, Deus fala conosco. De alguma maneira assim. Eu amo a minha igreja. E vamos começar agora com a igreja centrada. Vamos com esse tema que combinou, hein? Porque esse painel está servindo para a série anterior, né? E agora a igreja centrada, que vamos caminhar até dezembro, se não me falha a memória, né? Novembro e dezembro, igreja centrada. E aqui já é um aviso para nós: igreja centrada
Porque tem igreja sem foco, tem igreja sem credibilidade, não comunicam vida, igreja cemitério, como até o pastor Paulo lembrou de amanhã, né, o dia dos mortos, não comunicam vida, não fazem diferença para o bem nem para o mal. Às vezes tem igrejas neutras, e sempre a gente precisa repetir, quando eu falo igreja, não pensa num prédio, porque na minha cabeça, às vezes que eu falo igreja, eu fico pensando num prédio aqui, num prédio ali, numa denominação. Eu estou falando de gente, né? Povo que não faz diferença nenhuma, entra e sai num lugar religioso e as suas vidas continuam da mesma maneira. E às vezes tem pessoas que frequentam esses ambientes, estão frustradas, sentindo-se enganadas, decepcionadas, cansadas da religião, e alguns cansados da igreja, porque se igreja é isso, eu não quero fazer parte. Sentem-se sugadas, exploradas, machucadas, culpadas. Então a gente tem que destacar isso, para em nosso coração a gente compreender cada vez mais o que é uma igreja saudável. E eu não estou aqui para ficar falando que nós somos a igreja supra-sumo, perfeita, que está todo mundo aqui, nota 10 no sentido de vida espiritual lá em cima. Somos todos quebrados, imperfeitos, em processo de transformação, doente cuidando de doente. Mas a gente precisa de norteamento, de centralizado em Cristo, centralizado na palavra, que são temas, uma igreja centrada na palavra, uma igreja centrada no discipulado, uma igreja atuante, uma igreja cheia de esperança, são temas que ao longo desse mês nós vamos trabalhar. É bom falar de uma igreja viva, uma igreja que pulsa, que transborda a vida de Jesus Cristo através de cada um de nós. Porque a igreja não pode ser comparada a velório. Aliás, ultimamente tem uns velórios que o morto está lá e o povo está aqui, rindo. Olha, quando todo mundo está assim, antenado nas coisas de Deus, né, e Deus promoveu aquele morto, todo mundo sabe que tem a vida eterna, estava sofrendo, que Deus levou. Porque quando você lê o Novo Testamento, você vê assim um povo que vem para cima, a morte, que eu estou aqui, que é um portal que eu vou encontrar com Jesus Cristo, e vem o que vier, não é? Não está aí neurotizado e assustado com a morte. Eu nem sei o que estou falando, vamos voltar para o nosso assunto. É a empolgação de falar de uma igreja atuante, uma igreja vibrante, povo de Deus, que está com Cristo no coração, na boca, nas mãos, no olho, na mente. Então nós vamos ver essa igreja que foi fundada em Atos 17:3, é a igreja de Tessalônica. Eu não vou ler todo o contexto, mas só para vocês verem aqui o núcleo, o foco do apóstolo Paulo, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo, o prometido, o Messias, padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Não temos outra mensagem, não temos outro evangelho. Como tem um hino antigo que fala, conte-me sobre essa velha história, que a gente precisa sempre repetir, revisitar, retornar. Essa igreja de Tessalônica foi fundada com essa mensagem: Jesus morreu por vocês, ele está vivo, ele se relaciona. Não é o Cristo de domingo, é o Cristo de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É o Cristo em nós, cada dia da semana, onde nós estamos, onde nós transitamos, onde nós negociamos, onde nós trabalhamos. É Jesus dentro de nós. E nós, uma igreja saudável, traz no corpo, na vida das pessoas, esse transbordar de uma vida sobrenatural. É o Espírito em nós, não nós. Agora, quando Paulo escreveu essa epístola,
eu bem que gostaria de lê-la integralmente, a carta aos Tessalonicenses. Já pregamos nessa epístola aqui, mas eu queria que, ao ler agora, a gente aproveitasse essa leitura como se Deus mandasse essa carta para você. Igreja Tessalônica do Horto do Ipê. E à medida que nós lermos, que você orasse, absorvesse, acreditasse que com a palavra de Deus ela permanece para sempre, ela não caduca, ela se garante, ela é viva, ela é eficaz, ela é atualizada. Então que você recebesse a palavra como para você, como igreja do Horto do Ipê, mas não pensasse a igreja abstrata, a igreja que eu faço parte, é você dentro, ok? Vamos ficar de pé, como diziam os antigos, em reverência à palavra de Deus. Vamos ficar. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Você abre sua Bíblia, senão a gente vai esquecendo de ler a Bíblia na igreja. Esse barulhinho das folhas, isso é muito legal, não é? Ai, pastor, você está moda antiga. Gente, eu não acostumei com e-book ainda. Eu gosto do livro, do papel, do parar. Essa nova geração aqui tem mais facilidade, não é? Aliás, parabéns, Oséias. Olha aqui que bonitinho. Oséias e seus discípulos. Isso é bom, gente. É a nova geração de músicos. Tem baterista também que é novinho, que estava ali, não tá? Não, que graça, não é? Por que isso é importante? Às vezes você fala assim, o culto de hoje está meio murcho. Gente, essa galera está sendo treinada. Não está murcho coisa nenhuma não, viu? Essa galera está sendo treinada. Então vamos ter paciência com eles que vão ficando cada vez melhor. Então, às vezes, antes de você ir embora, você traz que deixar o menino ali em cima do pedido. Vamos lá, gente. Agora que vocês acharam, quem não tem Bíblia, vai ler aqui, tá bom? Olha como é que eu fiz de propósito, fiz todo mundo buscar na palavra. Aí você fica com a sua Bíblia aí, e quem não tem, ou tem dificuldade de acompanhar as letras pequenas, você pode ler esse texto, lembrando, são só 10 versículos, 1 Tessalonicenses capítulo 1, leia como se fosse destinado para você o receptor, o destinatário. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, ou Horto do Ipê, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitas vezes a gente fala graça e paz com uma saudação bíblica, que é uma maneira de saudar, tem outras. Continuando no versículo 2. Sempre, de novo, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que vocês têm demonstrado? O trabalho que resulta na fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, eu gosto quando Paulo fala sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, não foi só blá blá blá, olha que coisa rica, gente, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo
E aqui a gente pode bem colocar a palavra atuantes, não é? Atuantes para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte. Dá para sublinhar isso aqui, não é? Por toda parte, norte, sul, leste e oeste. Tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus, Horto do IP. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus. E dê um amém bem forte agora. Que nos livra da ira que há de vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Não dá para você ir num culto dessa igreja e você ficar cabisbaixo, abatido, sem graça. Porque quando a gente tem contato com pessoas que andam com Deus, que estão crentes, o cristianismo é contagiante. Cristianismo é contagiante. Às vezes a gente chega meio morocochô no culto. Acontece mil e uma coisa durante a semana. Às vezes saímos de casa para cá, já briga com o filho, briga com a esposa. Já aconteceu, às vezes eu vinha para cá e eu tinha que pregar, e na saída de casa a gente teve uma discussão. Meu Deus. Ué, gente, você acha que eu sou completamente certinho todo o tempo? Mas aí o Espírito vai quebrando a gente, vai quebrando. E a gente acerta. Ou não, de preferência que a gente acerte até chegar aqui. Eu conheço um pastor que já falou para mim assim, ainda bem que trabalhei em equipe, né? O Armando Bispo falou isso para nós. Um dia que a gente foi lá em Fortaleza, Ceará. Teve dias que eu fui pregar, aí tive uma briga feia. Esqueci qual era o nome dela, da mãe da esposa dele. Da Ilô. Zé prega no meu lugar. Moral da história, Paulinho e Rogério, fiquem a posto. Mas ainda não precisou. Gente, vamos voltar para o nosso assunto aqui, senão o tempo passa e a gente não fala das coisas mais importantes, não é? Pessoal, vocês viram que igreja maravilhosa? Não dá vontade de você fazer parte de um corpo saudável? Um povo de Deus assim que está ligadão, concentradão na palavra, em Jesus, na Bíblia. Então essa igreja, ela tem uns segredinhos para nós. Não é à toa que essa carta está aqui. Nós podemos ser uma igreja como essa e até melhor do que ela. Porque ela tem algumas falhas, mas ela tem tanta coisa positiva como nós. Tinha muito potencial. Então Paulo vai tratar nessa carta sobre a segunda vinda de Jesus. Se você olhar com calma, no final de cada capítulo, isso é tão lindo, gente. No final de cada capítulo ele fala da volta de Jesus. São 5 capítulos em Tessalonicenses. Você pode conferir na sua casa. No final do capítulo ele fala: nós estamos aguardando a vinda de Jesus. No capítulo 4, por exemplo, ele fala para a gente não se entristecer como os demais que não têm esperança. Porque nossa cidade está no céu e nós aguardamos a vinda de Jesus. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, a vinda de Jesus, que é uma esperança viva, mantém esse povo aceso. Se a gente perder o foco, se a gente esquecer que Jesus vai voltar, a gente fica tão plugado nessa vida aqui e esquece que vai ter um final feliz. Aguenta firme aí. É o que ele está falando o tempo todo para esse povo. Necessidade de uma vida santa, ele vai falar no capítulo 4. As pessoas tomarem cuidado, é uma cidade que vivia muito na imoralidade, muito no adultério, muito, se fosse hoje, muito na pornografia. E essa carta vai falar do nosso corpo, é consagrado a Deus, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Santificação progressiva, cada vez mais. Buscar o Senhor. E nessa carta também, pena que o corpo está pequenininho aqui, mas vamos lá. Aqui, prosseguindo, algumas curiosidades, que eu vou mostrar aqui no mapa, a localização
Tessalônica. Tem uma seta aqui, ó, ficou pequenininha, mas a cidade aqui é Macedônia, toda essa região. E ali é... Puxa, não consegui enxergar. Eita, nós alguém olha lá. A carta dos Gálatas foi escrita para essa região aqui. Mas aqui é Macedônia e aqui é Acaia. Ele fala que a palavra repercute para essas cidades. De Tessalônica, vai para Filipos, vai para Anfípolis, tem outro nome aqui, Neápolis, Bereia. Lembra de Bereia? Por que eu falei que a igreja de Tessalônica não era uma igreja, ela precisava de mais maturidade? Porque os bereanos, aí você vai lembrar agora, Atos 17 e 11, eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Quem se lembra? Examinavam. Cada dia, o pastor estava pregando, o povo estava na Bíblia ali. O povo estava na Bíblia ali. Examinavam das Escrituras, se o pregador ensinava a Bíblia. Mas era uma igreja maravilhosa, né? Tessalônica. Era um detalhe isso aí. Então, Tessalônica está aqui, um lugar que tinha uma estrada que ligava a Roma, para cá, né? A Roma. Então, era um lugar de muito fluxo. Paulo ia muito nas cidades importantes, você sabe, Corinto, Éfeso, cidades grandes da época, porque dali ele ia para as igrejas que desciam para o interior. Era uma estratégia missionária. Ele não queria ir para um lugar apagado, que não tinha movimento de gente, porque quanto mais pessoas ouvissem o Evangelho, mais gente seria salva. Então, essa igreja tem algumas características. É uma igreja brilhante para Jesus, uma igreja atuante, uma igreja firmada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que nós lemos no versículo 1 e 2. Um destaque que eu quero dar aqui, olha só, nas outras epístolas, quando ele fala a igreja que está na cidade tal, em Filipos, os filipenses, a geografia que ele usa para os tessalonicenses é a igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus. Não é Paulo? Cadê lá a geografia? Ele coloca a igreja fundada no Pai e no Espírito Santo. Uma igreja firmada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante isso. O DNA da igreja vem de Deus e de Jesus. Né? Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo e Jesus que executou a missão de nos salvar. Nosso valor não está na nossa produtividade. O nosso valor não está em darmos fruto, em praticarmos cada vez mais metas e metas e metas para alcançar o reconhecimento de Deus. Nós não somos fazeres humanos. Nós somos seres humanos. É bem diferente uma coisa da outra. Porque as nossas relações, de um modo geral, são, infelizmente, utilitaristas. As pessoas, as empresas, nos veem como fazeres humanos. Esperam de nós. Tem gente com muita expectativa sobre nós. Relações utilitaristas. Se nós fazemos algo para alguém, a gente tem valor. Se a gente tem dinheiro, se tem uma boa foto lá no Face, as pessoas curtem, e a gente fica com a expectativa, espera no amor das pessoas e tal. Então, aqui fala de uma igreja que é firmada em Deus. Ele fala que somos amados do Pai. Nosso reconhecimento, nosso mérito não está no que a gente produz, mas simplesmente em nós existirmos. A gente tem valor porque Ele nos criou, Ele nos ama. Você não precisa mendigar o amor das pessoas. A sua identidade, Ele fala que está firmada em Deus. Onde está a nossa igreja? Em Deus Pai e no Senhor Jesus. Onde está alicerçada a sua fé? Qual é o propósito da sua vida? Ou está baseada na aceitação das pessoas? Você tem muita expectativa que seu marido te preencherá, como diz aí, vai te fazer feliz? A gente fala isso de vez em quando aqui, e nós não dependemos do amor do outro para estarmos bem resolvidos. E é bom o solteiro entender isso. O solteiro mal resolvido, ele não pode esperar
quando casar, ele vai estar bem. Ele já tem que estar bem resolvido antes, para que quando ele casar, ele esteja em condições de assumir um compromisso de aliança. E não esperar que o outro vai te completar. É Jesus que nos completa como pessoas. Nenhum ser humano é capaz de nos completar. O outro tem carências mil, dificuldades, e é o amor de Deus em nós que nos faz tolerar o outro com as suas contradições e falhas. Então, nossa Igreja do Horto não está firmada na denominação batista. Não estou dizendo que a denominação não é importante. A nossa igreja não está fundamentada em um ser humano, ministério de homens, como tem igrejas por aí, ministério de fulano de tal, de apóstolo, de bispo, não é de Paulo, não é de Pedro, não é de pastor, nem de Chico, nem de Francisco. É firmado em Jesus Cristo, a pedra angular, que é Jesus Cristo. Sobre essa pedra, que ele é o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Quem é o nome da igreja? Jesus Cristo. Amém por isso? Amém. Firmada em Jesus Cristo. Olha só, é uma igreja proativa. Proativa. E você vê nessas palavras aqui, que igreja proativa é essa? Olha só, ele destaca, e aqui você examina uma igreja saudável. Uma fé atuante, operosidade da vossa fé, um amor prestativo, abnegação do vosso amor, acho que está no versículo 4, não é? E uma igreja esperançosa, firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. O que é uma fé atuante? Essa palavra operosidade vem de operário. Tem até uma abelhinha aqui, né? Além de ovelhinhas, somos abelhinhas. Não abelhudos, é outra coisa. Somos abelhinhas. Abelhinha é a ideia de produtividade, de foco, né? Produzir coisa legal. Abelha. Essa igreja era assim. A fé que as pessoas tinham, a fé que as pessoas tinham, levava-as a trabalhar pela fé. Não era meramente conhecimento abstrato, ano após ano. O povo que conhecia muito da Bíblia eram novos convertidos. Essa igreja foi fundada, sabe quanto tempo? 3 semanas. E ó, foi como riscar um fogo assim, um bom fogo, né? Fogo do Espírito Santo, o fogo do Evangelho incendiou essa cidade e extrapolou a própria cidade. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Não era fé na Bahia? Eu lembro de falar com assim, isso aí é lero-lero, isso aí é lorota. Lembra dessas palavras? Às vezes a gente esquece, né? Não é uma fé assim, de boca para fora. É uma fé coerente. Nossa fé é coerente. Sua fé funciona? Como assim, pastor? Sua vida tem sido mudada? Há abandono de vícios? Há mudança de atitude no coração? A sua fé te leva a se movimentar? A testemunhar de Jesus? Porque nós somos muito bons em falar do time de futebol. Até muitas vezes com muita paixão. Mas nosso coração arde quando a gente fala o nome de Jesus, o que Ele fez na nossa vida, como que eu era, como que eu sou agora, como Ele é importante para mim. A nossa fé nos leva a produzir fruto de arrependimento, em Lucas capítulo 3, versículo 8. A fé me leva a contribuir na obra de Deus financeiramente. Essa igreja era pobre. Alguém leu aqui nos dias atrás? Acho que o Rogério pregou sobre generosidade, e você leu 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1, que as igrejas pobres da Macedônia tiveram tanta compaixão de Jerusalém, que Paulo não pediu contribuição financeira para eles. Eles chegaram e falaram assim: a gente precisa ajudar. A gente quer ajudar. Da pobreza deles, tiraram recursos para abençoar. Era uma fé que acreditava que dar para Deus
Deus vai cuidar. Não era troca, era gratidão. Então, essa igreja tem muito para ensinar para nós. Amor prestativo, né? Essa palavra abnegação. Abnegação tem o sentido de um sacrifício voluntário, de você abrir mão de um conforto, de uma vida, colocar aqui, boa, e você... Eu vou pegar a Angélica e a Andressa aqui. Ela tem uma boa faculdade, ele foi até convidado para voltar para a Alemanha e continuar a vida dele lá. Ele estava me falando, gente, que o desempregado na Alemanha tem uma ajuda, eu esqueci o valor que o governo dá. Você lembra, Andressa? Dá um dinheiro lá, gente, que você nem precisa trabalhar. Não é verdade, Andressa? Aquele valor que você recebe do governo, aquela ajuda. Mas ele abriu mão e veio para o Brasil para trabalhar com 4 tribos indígenas por amor a Jesus. Isso é abnegação. É você, como ontem, um grupo foi doar sangue. Passaram a manhã inteira. Chegaram 8 da manhã e era quase 1 da tarde que eles estavam de volta. Além do que amarelou que foi, teve um que amarelou que não foi. Esse que amarelou que não foi é traumatizado, porque nas 3 vezes que eu fui doar sangue, uma das 2 eu acordei vomitando. Aí uma vez eu levei os jovens da nossa igreja para lá, todo empolgado. Quando eu vi aquele cenário, daquele povo com aquele sangue saindo para fora, eu acordei nos braços de uma enfermeira. Então eu sou traumatizado. Quer dizer, a gente está pedindo para você doar sangue, se você... Mas você pode fazer outra coisa. Sábado que vem. Sábado que vem tem mais? Para doar sangue também. Ah, não, obrigado que você lembrou. É você vir de manhã, essa calçada aqui está suja, daqui até lá no shopping, completamente tomada de sujeira de folhas de cachorro aí, sujeira de cachorro. Estão convidados para virem nesse eu venho. Porque aí está de boa também para mim. Então, você não tem que fazer tudo, mas você pode fazer alguma coisa. Não é verdade? Você doa cesta básica, inclusive a gente está precisando, se a gente não falar isso, eu acho que tem gente que pensa assim, pastor falou, beleza, povo lá, todo mundo dá uma coisa, aí no final está tudo maravilhoso. Acontece que se todo mundo pensar assim, sabe que cada responsabilidade de todos acaba se tornando responsabilidade de ninguém, que um espera pelo outro, então são poucos que falam essa peteca para mim. Eu estou dentro. Não espera pelo outro. Todos nós, no PG, você pode levar um alimento quando retornar ao presencial. Você pode ligar para um visitante que visitou o PG durante a semana. Você pode mandar um recadinho. Eu orei com você essa semana. Eu senti sua falta essa semana. Você pode se oferecer para levar alguém para um hospital, para ajudar alguém em alguma necessidade que a pessoa não tem condição, né? E até financeira. Então, gente, a fé e a abnegação inclui fadiga, inclui labor, inclui até muito cansaço, não é? Mas a gente aprendeu recentemente, semana retrasada, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque o que a gente experimenta de gratificação não tem comparação. Continuando, gente, firmeza da esperança. Não é algo vago. Essa firmeza de esperança é uma ardente expectativa. Outra tradução é uma paciência triunfadora. Não é meramente esperar, resignado. Nós aguardamos a volta de Jesus. Essa é a maior esperança que nós temos. Que Jesus Cristo vai voltar. Nós não cremos num Deus morto, triste. Nós não cremos meramente num Deus estátua como o Cristo Redentor que está lá no Rio de Janeiro. Ali é uma representação. Mas nós temos um Jesus que não é um objeto estático, imóvel, que não atua. Nós temos um Cristo vivo, muito superior. E aqui no versículo 4, ele fala que nós fomos amados por Deus, né? Fomos amados, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Paulo já leu hoje Efésios 2, que nós somos eleitos para as boas obras, Efésios 2:8, 2:10.
Somos salvos pela fé, mas a gente esquece que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para praticarmos boas obras. Somos feitura em Cristo. E feitura significa que somos um poema de Cristo, uma linda obra que está em construção, um lindo poema que Deus está fazendo, que é a salvação das nossas vidas, que os anjos nos observam, intrigados. Que é isso que Deus está fazendo? E aqui fala que nós somos amados de Deus, no versículo 4. Olha, eu poderia gastar um bom tempo aqui. Esse versículo 4, sabemos, irmãos, amados de Deus. Porque Jesus, antes de começar o ministério dele, ele ouviu uma voz do céu e falou assim, logo depois que ele foi batizado: este é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Essas palavras ajudaram Jesus a manter em perspectiva sua vida. Isso te ajuda também. Se você entender assim, eu sou amado por Deus, isso vai te dar um pertencimento, uma aceitação. Deus me ama, Ele morreu por mim, eu tenho valor. Isso te dá identidade, isso te dá significado. Você não vai ficar aí chateado se as pessoas te esquecem, não curtem o que você publica, se as pessoas não te elogiam, porque você fala assim: Deus me ama, Ele me aceita. Tudo bem se vem um elogio, se vem, um parabéns, amém, amém, vamos fazer isso, encorajar uns aos outros. Mas às vezes as pessoas falam com o outro. Aí vem Paulo para falar em 1 Coríntios 15, 58, irmãos, o vosso trabalho não é vão do Senhor. Sede firmes, inabaláveis, 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 inabaláveis. Essa igreja também é receptiva. Receptiva à palavra de Deus. Se cada culto que a gente falar aqui, o povo tiver um coração aberto, como nesse texto que o Andreas deu para nós, um solo bom, um solo adubado com oração, passou a semana orando, passou a semana ajoelhando, passou a semana buscando, pensando nas realidades celestiais. Você está adubando seu coração, está falando do amor de Jesus, está na dependência de Deus. Você chega no culto, o seu coração vai germinar tanta coisa boa, vai gerar uma energia, que é a expressão lá de uma fé que trabalha, uma energia do Espírito Santo na sua vida, que seu coração, você está confessando o pecado, está tirando espinho, está tirando o coração duro, está tirando mágoa, está tirando ressentimento. Então esse povo recebeu a palavra, que eu gosto muito desse versículo, que eu peço para Deus: Senhor, ajuda-me, tanto eu quanto o Paulo, o Rogério, algum pregador que vem aqui, eu oro muito nesse versículo 5, que eu peço para Deus isso, para que o nosso Evangelho não chegue até nós só em pregação, mais um sermão, mais uma aula, mas em poder. Olha só, gente, está fazendo uma pregação aqui, como receber a palavra? Receber a palavra não só na palavra de Deus, mas poder no Espírito, plenitude do Espírito e em plena convicção. A palavra formar convicção em nós. Pai, mãe, vamos ensinar nossos filhos a terem convicções na palavra. Porque se eles tiverem embasamento, quando eles entrarem em uma faculdade, que encontrar professor louco, professor doido, professor zombador, professores que questionam o cristianismo, zomba do cristianismo, e é um fazedor de cabeça, ou é um blogueiro, esqueci o nome, blogueiro e tudo mais, ele tem base bíblica, porque o que vai ficar é a palavra. Então, se chamar a esposa, chamar os filhos para orar, desde pequenininhos, vamos ler a palavra de Deus, vamos orar. A gente fala isso aqui, pessoal, porque isso ajudou minha família. Desde pequenininho, eles nem eram nascidos, a gente sentava no sofá, vamos ler a palavra de Deus, e vamos orar. E até hoje, às vezes eles que chamam a gente para orar, para ler a palavra de Deus. Como isso marca profundamente, é um legado assim, que eles vão lembrar, se ter esse tempo na palavra, uma igreja receptiva à palavra. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus.
Agora, se você não é de Deus, você não vai escutar. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. E da minha mão ninguém poderá tirar. E da mão do meu Pai ninguém poderá arrebatar. Ei, Jesus, que nos dá uma segurança. Você não precisa ficar com medo de perder a salvação. Já estamos na mão de Jesus. Aí Ele consolida. E da mão do meu Pai ninguém poderá arrancar. Nem diabo, nem anjo, nem poderes, nem potestades. Como Paulo diz em Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então isso é uma santa terapia para nós. Que tem problema com aceitação, que tem problema com identidade, receptiva à palavra, não apenas conhecimento, né, mas do Espírito Santo. É um ensino transformador. Tomara que nossa escola Portal, tomara que nossos cultos estejam transformando a nossa vida. Tomara que no nosso trabalho as pessoas percebam que Deus está mudando a nossa vida, que Jesus está nos transformando. E esse povo recebeu no meio do sofrimento. Não era pandemia, mas eles tinham perseguição. Porque chamar Cristo de Senhor naquela época era você arriscar sua cabeça. Porque a palavra Senhor era atribuída a César. E eles perseguiam os cristãos que chamavam Jesus de Senhor. Então eles falavam que os cristãos eram revolucionários. Eles falaram que os cristãos eram revoltados. Eles falaram que os cristãos queriam lutar contra Roma por causa de um tal de Jesus, que mesmo morto, esse povo adorava esse Jesus. Então foi no meio do sofrimento que nasceu essa igreja, que não parou. Receptiva aos líderes, Paulo fala aqui no versículo 6, vocês se tornaram nossos imitadores. A gente precisa de reverência, não precisamos? Deus nos dá homens e mulheres que andam com Ele, que nos animam, que nos espelham. Sua participação. Às vezes você tem uma experiência com Deus durante a semana, a gente pede para você falar no pequeno grupo, é para que aquilo que Deus fez na sua vida faça diferença. As pessoas nos imitam. Os novos convertidos olham para você, o seu jeito de orar. Quando você está preocupado com alguma coisa, o novo convertido está vendo, eu estou aprendendo agora como é que ele lida com isso. O seu jeito de orar. Aliás, vou fazer um pedido aqui. Quando a gente orar, não fala toda hora o nome de Deus, não. Não fala toda hora, Pai, ó Jesus, ó Deus, ó, eu te peço isso, Senhor, porque, ó Jesus, ó Pai, eu te peço isso, ó Deus, e ó Senhor, ó Pai, estou passando tribulação, Pai, eu estou sofrendo, Pai, ó Deus, me ajuda nessa doença, Pai, ó Jesus, ó Deus, me ajuda, porque eu vou essa semana fazer uma viagem, ó Pai. Se eu chegar em casa e o Henrique falar para mim, oi Edgar, eu queria falar uma coisa, Pai, ó Pai, eu queria te falar, Pai, o seguinte, Pai, sobre você não hoje, Pai, porque Pai, eu preciso sair mais cedo, Pai, se eu esqueceu de mim, Pai, Pai, por favor, me dá um dinheiro aí, Pai, eu vou pegar o metrô, Pai. Fala, você está doido? O que está aqui? Gente, vamos voltar aqui. Eu digo isso porque às vezes a gente fala tanto Pai, Filho, Jesus na oração, que Deus fala, que coisa é essa? Vocês ficam com essa repetição de palavras. Esse é um detalhe, eu não sei o que eu falei, vou contar aqui tudo. Eu estou terminando aqui, gente, porque uma igreja exemplar. Exemplar, que está aqui, qual é o versículo que está? Versículo 7, não é? Tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia. Vocês lembram que lá em Atos 1 falou para a gente ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra? Olha o exemplo. Tessalônica, Acaia, Macedônia e por toda a parte. Como será bom se o Horto do IP for bênção em São Paulo, bênção nas cidades vizinhas. Pergunta se na Piscirica, a gente está com o nosso pezinho lá, na Piscirica. Vargem Grande tem um pezinho nosso também. A gente começou uma igreja muitos anos em Vargem Grande, Diadema também, interior de São Paulo, Amazonas, fora do Brasil, na cultura. Outra cultura, né? Porque os indígenas são além da nossa cultura, dentro do Brasil, outras culturas. É uma igreja que não está olhando
olhando para seu próprio umbigo. Ela é um exemplo. Jesus é tão importante para nós que nós não acomodamos de querer Jesus só para nós. Por isso que a gente tem que falar de missões. Sinto muito se você não gosta. Aliás, é estranho se você não gosta, porque foi o Spurgeon que falou que o cristão que não é um missionário é um impostor. Então a gente tem que de vez em quando trazer uma carta do missionário, deles aqui, do Josué Amaral, do Volpe, do aquele de Pernambuco lá, Ronaldo e Joana, do Osmundo, interessar pela vida deles, dele doente, trazer isso para nós, para a gente lembrar. São pessoas que estão na linha de frente, e nós somos uma igreja na retaguarda, falando, vamos, a gente está com você, a gente contribui financeiramente, cada um de nós, a gente pede, dê uma contribuição todo mês só para missões. Inclusive, a gente está em novembro, né? Toninho mandou o relatório, faltou R$1.000 para a gente fechar o mês passado, do total que a gente precisa mandar para os projetos. Significa que alguém esqueceu. Fica bronquinho aí, próximo relatório a gente supre isso. Amém ou não? Amém. Pessoal, e por último, tem mais 2 pontos. Uma igreja missionária, falei bastante isso agora, e uma igreja servidora, cheia de esperança. Eles adoravam ídolos, abandonaram os ídolos para servir um Deus vivo e verdadeiro. Aí você fala assim, mas eu não tenho ídolos, eu não tenho status, eu não tenho não celebridades, porque algumas pessoas cultuam celebridades, são seguidores, né? É fã de um fulano que tem 10 milhões de seguidores. E o que a pessoa faz, o que ela come, a alimentação, vestimento, as pessoas copiam o seu ídolo, que moldam sua vida conforme o ídolo. Vão para longe onde o ídolo vem comparecer, ele viaja, gasta uma grana quando o ídolo vai fazer uma apresentação e fica todo em transe quando está adorando o ídolo. Pode ser que nem seja o seu caso, mas tem ídolos no nosso coração, ídolos que a gente cultiva lá dentro de nós, ídolos da superioridade, ídolo de um consumismo que nunca está satisfeito, tem que sempre entrar no cartão e comprar para se saciar. Ídolo de estar no cabeleireiro 3 horas, 4 horas toda semana, pela estética, pelo corpo. Hoje mesmo, uma pessoa me falou uma frase que fala assim, a nossa autoestima não depende do espelho. A nossa boa resolução não está no espelho, está no amor do Pai, que nos ama, apesar de nós, Ele nos ama e nos aceita. Então, meus irmãos, essa igreja tinha muita esperança. E essas palavras aqui é uma retomada do que ele falou antes. Deixar os ídolos tem a ver com a operosidade da fé. Servir a Deus é um trabalho motivado por amor. Essa é a melhor motivação, é o amor. Se a gente fosse pagar os voluntários aqui, que estão aqui no bazar, estão aqui nas cestas básicas, que trazem alimento, que estão ali no som. Eu já vi esses meninos aqui passar tardes inteiras de sábado, aí nos bastidores, descobrindo o defeito, trabalhando, reunião durante a semana, ensaios que esse pessoal vem aqui. Se a gente fosse pagar cada voluntário, ali livraria, João. Uma vez até a Rosi comentou comigo, pastor, tem gente que pensa que eu sou remunerado. Me trata como se fosse assim, eu estou ganhando. Ela falou, faça por amor. O casal ali, tem dia que lâmpada aqui caindo, não sei o que, precisando de ajuste, limpeza, coisa acumulada aqui. Eles vêm aqui durante a semana com maior prazer e limpa e deixa tudo maravilhoso. Quem fosse pagar, mas aqui está, pessoal, é algo que é motivado por amor. É a melhor motivação de todas. Vai guardar essa firmeza da esperança. A gente está aguardando Jesus. Vai resolver um baita problema nosso. Você tem boleto para pagar? Se Jesus chegar, já vai estar tudo quitado. Mas uma motivação. Ah, Jesus, venha logo. Quem vai casar com o meu filho,
palavra. Espera um pouquinho, Jesus, deixa eu casar primeiro. Pessoal, vamos então cantar agora vai ter mais um hino, né? E assim a gente vai finalizando esse momento. Jesus nos deixou a missão de ser testemunha dele aqui na terra, né? Então, em cada atitude, em cada olhar, em cada palavra que nós dissermos, que venha de fato expressar o amor de Jesus em nós e venha proclamar o Evangelho dele. Coloque de pé para cantar agora juntos. Então, meus irmãos, vamos ser essa igreja? Pede para Deus, fala, Senhor, usa-me no poder do teu Espírito, como a gente orou agora cantando, que é a minha vida.
seja um resultado do que eu viver em mim. Esqueci a palavra ali. Vamos pedir isso para Deus, um transbordar da vida de Jesus para nós, de sermos uma igreja atuante. Senhor, queremos ser uma igreja assim, cheia de vida, uma igreja conectada, videira, verdadeira, aquele que falou: sem mim, nada podeis fazer. Não nos deixe perder nosso tempo. O tempo está passando muito rápido. Daqui a pouco a gente vai sair de cena. Ó Senhor, oramos pelos nossos filhos e filhas, netos e netas, que eles mantenham acesa a chama do que nós temos falado para eles. Perdoa-nos tantas vezes que não valorizamos a Bíblia, não valorizamos o culto, a igreja reunida. Perdoa-nos, Senhor. Ó Jesus, somos pedras vivas, sendo edificadas para construir uma catedral espiritual. E nós assumimos isso, que a Tua palavra chegue sempre aos nossos corações. Não só palavra, mas poder de Deus através de nós, no Espírito Santo e em plena convicção em nossos corações. Senhor, nos perdoe, ídolos do nosso coração, hábitos, apegos que nós temos. Às vezes o nosso filho é nosso ídolo, às vezes o marido é o ídolo, a esposa, ou algo que a gente se apega, nossa imagem, ao trabalho, sem parar. Inveja em nosso coração, ídolo de querermos ser mais do que alguém, o orgulho, o preconceito. Nós pedimos para que o Espírito Santo quebre todas essas motivações erradas, idolatria e avareza, apego ao dinheiro, que nos faz cada vez mais possessivos, adoecidos por causa da ganância, Senhor. Perdoa-nos, nos ajude a sermos mais generosos, mais parecidos com o Senhor. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados e nos dá liberdade, nos dá uma nova vida, abandonando esses ídolos e servir ao Deus verdadeiro, que nos livra da ira futura e que nós te aguardamos logo, logo. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem sem demora, Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus e o conforto do Espírito continue conosco agora e para sempre. Amém. E glória a Deus. Bom dia, boa semana a todos, meus queridos. Até